A chuva caía fina sobre a cidade adormecida, quando do lado de fora do hospital municipal, um vulto surgiu entre as poças. Um pastor alemão encharcado, corpo tenso, respiração curta, olhar fixo como se soubesse exatamente onde precisava estar. As portas automáticas da emergência se abriram com um suspiro mecânico. Enfermeiros se entreolharam. O segurança, com a caneca de café ainda fumegante nas mãos, ficou paralisado ao ver o animal atravessar o saguão sem hesitar. A caneca caiu no chão, o líquido se espalhou, mas ninguém ousou se mover. O cão não rosnava, não procurava comida, não fugia. Ele corria como se carregasse dentro do peito um chamado que não podia ignorar. "Ei, para aí!" gritou o segurança, uma das mãos já se movendo para o cinto. Mas o cão desviou sem medo, sem agressividade, apenas convicto, como quem dizia: "Eu tenho pressa." Uma enfermeira levou a mão à boca em choque. "Meu Deus! Ele está indo para a ala de internação!" O rádio chiou nas mãos de outro funcionário. "Animal solto no prédio. Repito, animal solto no prédio. Contenção imediata." Enquanto o caos se espalhava, em um dos quartos do terceiro andar, um idoso permanecia inconsciente. Seu rosto enrugado contrastava com a máscara de oxigênio que lhe cobria metade da face. Era Antônio de Almeida, antigo ferroviário, viúvo há mais de 20 anos, respeitado por todos, mas agora entregue a máquinas e cabos que mantinham sua vida em ritmo irregular. Na sala de espera, o sobrinho caminhava em círculos, inquieto, terno amassado, olhar duro, mãos cerradas. A cada minuto olhava o relógio de pulso, impaciente. Há anos ele carregava uma inveja silenciosa do primo, o filho de Antônio, jovem cheio de futuro que morrera em circunstâncias chamadas de fatalidade. Agora, com o tio frágil e desacordado, acreditava que a herança finalmente estaria ao alcance. Só não contava com o retorno daquele cão, o mesmo que um dia pertencera ao primo que tanto invejava. O barulho das patas se aproximava da ala onde o velho estava internado. Enfermeiros tentavam bloquear corredores com macas e carrinhos, mas o animal escapava com desvios ágeis. E quando alguém gritou, "Quarto 211", a todos perceberam tarde demais. Era exatamente ali que Antônio malutava entre a vida e a morte. Anos antes daquela noite de chuva, a casa de Antônio de Almeida tinha outro som, o riso de um jovem correndo pelo quintal, acompanhado do bater de patas firmes no cimento. O pastor alemão, ainda filhote na época, saltava com energia atrás da bola de borracha. Quem a lançava era Rafael, o filho único de Antônio. Rafael tinha 25 anos, sorriso fácil e uma serenidade que contrastava com o peso das responsabilidades que já carregava. Trabalhava como técnico em manutenção elétrica e nos fins de semana ajudava o pai na pequena horta nos fundos da casa. Para ele, Thor não era apenas um cachorro, era um companheiro inseparável, quase uma extensão da própria alma. "Esse bicho tem o coração maior do que parece, pai. Olha como me entende", dizia Rafael rindo, enquanto o cão obedecia a um gesto simples e deitava-se aos seus pés. Antônio observava em silêncio, muitas vezes emocionado. Desde a morte da esposa, anos antes, o filho era seu mundo. E o cão, presente de Rafael para preencher o vazio da casa, havia se tornado um símbolo de continuidade, como se a vida ainda insistisse em oferecer companhia, apesar das perdas. Mas em cada encontro de família havia alguém que nunca sorria de verdade ao ver aquela cena. Júlio, sobrinho de Antônio, primogênito da irmã falecida, observava de longe com olhos frios. Crescera lado a lado com Rafael, mas sempre à sombra dele. Onde Rafael recebia elogios, Júlio recebia silêncio. Onde o primo conquistava amigos, ele acumulava rancores. O ressentimento não nasceu de um dia para o outro. Era uma soma de pequenas feridas. O brinquedo que o tio dera ao filho e não a ele. O jantar em que todos comentaram as boas notas de Rafael e esqueceram de perguntar pelas suas. A herança emocional de ser o sobrinho, enquanto o outro era o filho. Com o tempo, essa inveja se transformou em algo corrosivo, quase uma obsessão.
Thor, sem saber, era mais um lembrete dessa diferença. O cachorro seguia Rafael como uma sombra leal, ignorando Júlio sempre que ele tentava se aproximar. Para o jovem invejoso, aquilo soava como humilhação. Até o maldito cachorro prefere ele a mim, murmurava, mordendo os lábios. O destino parecia desenhado para contrariar Júlio. Rafael tinha projetos, estava prestes a se casar e herdaria naturalmente a casa e as economias do pai. O sobrinho, por outro lado, vivia de trabalhos instáveis e sonhos de riqueza rápida. Então veio a noite que mudaria tudo. Rafael voltava do trabalho quando sofreu o que todos chamaram de fatalidade. Um acidente envolvendo fios de alta tensão. O corpo foi encontrado tarde demais e o diagnóstico foi curto e brutal. Morte instantânea. O bairro inteiro chorou. Antônio caiu num silêncio profundo e Thor, já adulto, permaneceu dias à porta, uivando baixo, como se recusasse a aceitar a ausência do dono. No velório, Júlio foi visto em um canto, expressão indecifrável. Uns diziam que chorava de verdade, outros afirmavam que havia alívio escondido atrás das lágrimas. O certo é que, a partir daquele dia, o sobrinho passou a frequentar mais a casa do tio, oferecendo ajuda, companhia, tentando ocupar espaços deixados por Rafael. Mas sempre havia o cão. Thor não aceitava sua presença. Rosnava baixo, punha-se entre o velho e o intruso, como se pressentisse que aquela sombra não vinha por afeto, mas por interesse. "Esse bicho não gosta de mim, tio. Vai acabar mordendo alguém", dizia Júlio, numa mistura de queixa e ameaça velada. "Ele sente coisas que a gente não vê, Júlio. Se não gosta de você, deve ter motivo", respondia Antônio com firmeza. As palavras do velho só aumentavam o rancor do sobrinho. A inveja, que um dia fora apenas infantil, agora se transformava em ambição adulta. Ele sabia que, com Rafael morto, a herança um dia seria sua, mas também sabia que enquanto Thor estivesse ali, não teria nunca a confiança plena do tio. Nos anos seguintes, o pastor alemão se tornou guardião do idoso, dormia aos pés da cama, acompanhava-o até a feira, esperava pacientemente na porta da igreja. Thor era lembrança viva do filho perdido e companhia fiel do pai sobrevivente. Para Antônio, cada vez que passava a mão no pelo do cachorro, era como se tocasse novamente no ombro de Rafael. Júlio, por sua vez, alimentava o ódio em silêncio, visitava o tio com frequência, sempre se oferecendo para ajudar com os papéis, cuidar das contas, administrar a casa. Mas cada tentativa era recebida com desconfiança. O cão sempre à porta, os olhos fixos, os dentes à mostra quando ele chegava perto demais. Até que numa madrugada recente, Antônio sofreu uma crise repentina. A ambulância chegou rápido. O sobrinho correu para acompanhar, mas Thor foi deixado para trás, preso no quintal, latindo desesperado, enquanto o carro sumia na rua. Ninguém imaginava que, poucas horas depois, o cão conseguiria escapar, atravessar a cidade debaixo de chuva e invadir o hospital. Mas, de algum modo, Thor sabia que seu velho companheiro corria risco. E se havia alguém naquele mundo que ele não deixaria sozinho, esse alguém era Antônio. O relógio da recepção marcava pouco depois das 2 da manhã, quando o rádio da segurança chiou com urgência. "Atenção! Animal solto no setor de internação. Repito, cão de grande porte dentro do prédio." O pastor alemão avançava pelos corredores, encharcando o piso com o rastro de suas patas. Cada funcionário que tentava contê-lo falhava. Um carrinho de medicação foi empurrado para bloquear a passagem. Ele saltou por cima com agilidade. Uma enfermeira bateu palmas tentando assustá-lo. Thor nem desviou o olhar. Havia em seus olhos uma convicção que poucos humanos seriam capazes de sustentar. No terceiro andar, o clima era outro. O quarto 211
onde Antônio de Almeida permanecia inconsciente, estava mergulhado em penumbra. O bip irregular do monitor cardíaco era o único som a preencher o ar pesado. Ao lado da cama, de terno amarrotado e olhar febril, estava Júlio. Ele caminhava de um lado para o outro, as mãos inquietas, como quem esperava não pela recuperação do tio, mas pela confirmação de que a vida estava chegando ao fim. De tempos em tempos, fitava o corpo frágil do velho e sussurrava para si: está acabando, finalmente está acabando. Uma enfermeira entrou para checar os equipamentos. Júlio logo se recompôs, forçando um tom de preocupação. Ele vai resistir? Perguntou com voz falsa, mascarada de afeto. A mulher suspirou. O quadro é instável, precisamos aguardar. Assim que ela saiu, o semblante dele mudou outra vez. O sobrinho se aproximou da cama, inclinou-se sobre o tio e murmurou ao ouvido do inconsciente: tudo o que era do Rafael vai ser meu, velho. Até essa casa maldita e cada moeda que você guardou. Você não tem mais ninguém. O que Júlio não sabia é que, naquele mesmo instante, Thor subia as escadas de serviço, guiado por instinto ou por algo maior que instinto. O cão arfava, o pelo ainda molhado, mas não diminuía o ritmo. Cada andar vencido era um passo mais próximo do reencontro. 2 seguranças se posicionaram no corredor da ala de internação. Se ele vier por aqui, não deixem passar, ordenou o rádio. E logo, o som das patas ecoou. Thor surgiu na curva. Os homens abriram os braços, tentando bloquear a passagem. Um deles arrastou uma lixeira, outro ergueu um bastão de contenção. Mas o pastor alemão não hesitou. Desviou velozmente entre eles e, antes que percebessem, já havia dobrado a última esquina. "Droga, ele passou!" gritou um dos guardas no rádio. No quarto 211, Júlio ouviu a confusão. Foi até a porta e, ao espiar, empalideceu. O cão corria em sua direção. Não pode ser!" balbuciou, recuando. Thor parou diante da porta, arfando, o corpo tenso, o olhar fixo no interior do quarto. Atrás dele, enfermeiros, seguranças e até médicos já formavam uma pequena multidão, hesitantes em intervir. Com o focinho, o cão empurrou a porta entreaberta. Entrou devagar, sem agressividade, mas com a segurança de quem finalmente encontrou o que procurava. Aproximou-se da cama e, num gesto quase ritual, apoiou as patas sobre o lençol e encostou o focinho no peito do idoso. O monitor apitou diferente. O traçado irregular começou a se estabilizar. Um murmúrio de espanto percorreu o corredor. Júlio recuou mais, colado à parede, o coração acelerado, os olhos fixos naquela cena absurda. A presença do cão era um lembrete vivo do que ele mais temia. A memória de Rafael ainda estava ali, respirando na forma de lealdade. A supervisora de enfermagem ergueu a voz. "Não toquem nele, deixem-no ficar!" O quarto 211 mergulhou em silêncio absoluto. As máquinas continuavam a apitar, mas o som parecia distante, abafado pela cena que prendia todos os olhares. O pastor alemão, molhado e ofegante, repousava agora sobre o peito de Antônio, como se tivesse encontrado o único lugar do mundo em que deveria estar. O idoso, até então imóvel, começou a reagir de forma sutil. Primeiro, um tremor quase imperceptível nas pálpebras. Depois, o compasso cardíaco, que oscilava perigosamente havia horas, tornou-se firme e constante. Os traços no monitor ganharam ritmo, desenhando linhas seguras que a equipe médica não esperava ver naquela madrugada. Uma enfermeira levou a mão à boca, incrédula. Está estabilizando." O médico plantonista aproximou-se do monitor, olhos arregalados. "Isso não faz sentido clínico, mas está acontecendo diante de nós." Thor não se moveu. Apenas respirava junto ao velho, como se emprestasse seu fôlego, como se cada batida de seu coração servisse de guia para o corpo fragilizado de Antônio. Atrás, no canto do quarto, Júlio parecia desmoronar. O suor escorria pela testa, o maxilar cerrado, os punhos trêmulos. A cada bip estável, sentia seu plano ruir. O que deveria ser a noite final do tio se tornava um renascimento, e tudo graças ao cão que ele desprezava. "Tirem esse animal daqui!" gritou,
a voz carregada de desespero mais do que de autoridade. Mas ninguém atendeu. Pelo contrário, a supervisora ergueu o braço, ordenando silêncio. Ele não é uma ameaça, ele é parte disso. Os olhos de Antônio se moveram, ainda pesados, até se abrirem por um instante. Um fio de voz escapou dos lábios ressecados. Rafael! O nome caiu sobre todos como um trovão. Júlio cambaleou para trás como se tivesse sido atingido. Thor ergueu a cabeça por um segundo, olhou nos olhos do velho e depois voltou a deitá-la sobre o peito, firme, protetor. As lágrimas brotaram discretas nos olhos da enfermeira-chefe. Ele está voltando. Meu Deus, ele está voltando. O milagre não estava apenas nos sinais vitais. Havia algo invisível, mas palpável. A atmosfera do quarto mudara. O medo deu lugar a uma reverência silenciosa. Aquele não era apenas um paciente e seu cachorro. Era um reencontro entre vida e memória, entre presente e passado. Júlio, encurralado pela cena, tentou se recompor. Isso não prova nada. Ele vai piorar de novo. Mas sua voz já não tinha firmeza. Ninguém lhe deu atenção. Toda a atenção estava sobre o velho que, fraco, mas consciente, estendeu a mão trêmula e pousou-a no dorso de Thor. O cachorro fechou os olhos, respirando fundo, como quem enfim cumprira a missão de encontrar o dono. E naquele toque simples, o hospital inteiro entendeu. Algo maior do que protocolos estava acontecendo. O cão não apenas havia invadido o hospital, ele havia devolvido a esperança. A notícia correu rápido pelos corredores. O idoso do quarto 211, que horas antes beirava a morte, havia estabilizado depois da inesperada chegada de um pastor alemão. Alguns chamavam de coincidência, outros de milagre. Mas para quem testemunhara a cena, não restavam dúvidas de que havia algo extraordinário naquele vínculo. Naquela manhã, Antônio despertou de forma mais lúcida, frágil, ainda conectado a cabos e oxigênio, mas consciente o bastante para reconhecer rostos e murmurar palavras. A primeira coisa que fez, ao abrir os olhos, foi procurar Thor. O cão continuava deitado próximo, atento a cada movimento do velho, como se qualquer respiração diferente fosse sinal para reagir. Você voltou, não é, meu amigo? Sussurrou Antônio, acariciando o pelo úmido do cão. Os olhos marejados do idoso denunciavam mais do que gratidão. Denunciavam lembranças. Júlio, que permanecia no quarto, forçou um sorriso. Tio, que sorte o cachorro ter aparecido. Mas precisamos pensar no futuro. Talvez seja hora de resolver aqueles papéis, lembra? O velho o encarou com uma calma desconcertante. Papéis não trazem meu filho de volta, Júlio. O nome, Rafael, parecia ecoar em cada palavra não dita. Era impossível mencioná-lo sem que a dor se reacendesse. Porém, junto com a dor, havia agora um desconforto. Fragmentos de memória voltavam em flashes. O acidente, a pressa, as vozes. Naquela tarde, quando a enfermeira trouxe a pasta com documentos médicos, um detalhe chamou a atenção do próprio médico plantonista. Senhor Antônio, encontramos aqui registros antigos do caso de seu filho. Há relatórios que não parecem completos. Quer que investiguemos? O velho fechou os olhos, exausto. Mas a pergunta plantou uma semente. Thor, deitado ao lado, ergueu a cabeça e fixou o olhar em Júlio, que se mexeu na cadeira desconfortável. Nos dias seguintes, conforme Antônio recuperava forças, flashes do passado o assombravam. Lembrava-se de que Rafael, antes de morrer, comentara estar preocupado com a rede elétrica do prédio onde trabalhava. Alguém mexeu nisso, pai. Tem coisa errada ali. Era uma das últimas frases que ouvira do filho. Antônio nunca dera importância. Até agora. Certa noite, sozinho com Thor, murmurou. E se não foi acidente, meu amigo? E se ele foi tirado de mim? Thor apenas encostou o focinho em sua mão. Mas o gesto bastou para transformar o pensamento em certeza íntima. Enquanto isso, Júlio mostrava sinais cada vez mais evidentes de ansiedade. Andava pelo hospital como quem queria controlar tudo. Conversava com médicos, pressionava enfermeiros, oferecia-se para ajudar com as contas. Mas a cada vez que entrava no quarto 211,
Thor o fitava com uma desconfiança quase humana. O rosnado baixo, contido, fazia qualquer tentativa de aproximação fracassar. Uma enfermeira comentou em voz baixa no corredor: "Engraçado, esse cachorro só rosna para ele, para mais ninguém." Outra respondeu: "Os animais sentem, quem sabe o que esse sabe." Essas frases chegavam aos ouvidos de Júlio como lâminas. O sobrinho não podia permitir que suspeitas crescessem. Ainda assim, os olhares cada vez mais atentos dos funcionários começavam a isolá-lo. O médico responsável, intrigado, solicitou acesso a relatórios antigos do acidente. Ao revisar as notas, percebeu inconsistências, horários divergentes, assinaturas ausentes, registros técnicos que não batiam. "Estranho, é como se parte da investigação tivesse sido abafada", murmurou franzindo a testa. Quando comentou o fato com Antônio, o idoso estremeceu. "Júlio estava lá naquela noite. Ele foi um dos primeiros a chegar depois que me deram a notícia." As peças começavam a se mover. Não havia provas, apenas insinuações. Mas para um homem que perdera o filho de forma tão abrupta, bastava para reacender dúvidas enterradas. Numa madrugada silenciosa, Júlio entrou no quarto acreditando que o tio dormia. Aproximou-se da mesa de cabeceira, pegou discretamente a pasta de documentos médicos e tentou sair. Thor levantou-se de imediato, rosnando baixo, bloqueando a porta. O som fez Antônio abrir os olhos. "O que você está fazendo, Júlio?" A voz fraca, mas firme. O sobrinho engasgou em desculpas. Eu só queria ajudar a organizar." Mas a mentira soava vazia. O velho não respondeu. Apenas deixou que o cão, imóvel diante da porta, revelasse o que as palavras não podiam. Nos dias que seguiram, a tensão se adensou. Enfermeiros notavam a hostilidade entre Thor e Júlio. Médicos passaram a investigar mais a fundo os arquivos esquecidos. Pequenos detalhes, como um registro de presença alterado, um depoimento de funcionário desaparecido, começaram a apontar para algo muito maior do que acidente. Antônio, deitado em sua cama, acariciava o dorso do cão e murmurava: "Você sempre soube, não é, Thor? Por isso nunca o deixou chegar perto de mim." O pastor alemão fechava os olhos em silêncio, mas o velho entendia. Havia segredos guardados no tempo e talvez estivesse prestes a descobrir a verdade que mudaria tudo. O quarto 211 já não era apenas um espaço de recuperação. Tornara-se palco de tensão constante, onde cada gesto parecia carregado de significados ocultos. Thor permanecia como uma sentinela silenciosa ao lado da cama, e Antônio, mesmo frágil, começava a recuperar não só as forças, mas também a lucidez. Do outro lado, Júlio se mostrava cada vez mais impaciente. Percebia que os olhares dos enfermeiros e médicos já não eram de confiança, mas de desconfiança. A cada visita ao quarto, o rosnado baixo de Thor denunciava sua presença, e isso bastava para que a equipe se mantivesse em alerta. "Esse cachorro não pode ficar aqui", insistiu Júlio em uma reunião rápida com a supervisora de enfermagem. "É contra todas as normas. Se algo acontecer, vocês serão responsáveis." A supervisora respirou fundo. "Senhor Júlio, compreenda. Desde que o animal chegou, o paciente apresentou melhora significativa. Não há como negar. Retirá-lo agora seria desumano." Júlio cerrou os punhos, engolindo a frustração. "Vocês estão se deixando levar por sentimentalismo. Medicina não é feita de coincidências." Mas suas palavras já não tinham o peso de antes. O que ele não percebia é que, em silêncio, o hospital inteiro estava do lado de Thor. Num movimento desesperado, Júlio procurou a administração do hospital com uma pasta de documentos. Argumentava que, como parente mais próximo e futuro tutor legal, tinha o direito de decidir sobre o tratamento do tio. "É uma questão de responsabilidade familiar", afirmou, erguendo a voz. O diretor o encarou, sério. "Responsabilidade é algo que precisa ser comprovado não só em papéis, Sr. Júlio, mas em ações." Essas palavras ecoaram nele como uma derrota silenciosa. Saindo do escritório, chutou a parede do corredor, murmurando injúrias. Naquela noite, Júlio voltou ao quarto com semblante duro.
Aproximou-se da cama, ignorando o rosnado do cão, e disse com voz baixa, apenas para o tio ouvir: "Você está se deixando enganar. Esse cachorro não vai protegê-lo para sempre. Quando você se for, tudo será meu. Tudo!" Antônio abriu os olhos e fitou o sobrinho por longos segundos. Depois, com esforço, ergueu a mão trêmula e a pousou novamente sobre Thor. "Não, Júlio. Enquanto ele estiver aqui, nada será seu." Thor rosnou mais forte, dentes à mostra, obrigando o sobrinho a recuar alguns passos. O hospital inteiro podia não saber da verdade ainda, mas naquele instante, entre os três, a disputa estava clara. Na manhã seguinte, o hospital parecia respirar em expectativa. Boatos corriam entre corredores e enfermarias. Falava-se sobre o pastor alemão que trouxera o paciente de volta, sobre a ligação entre o cão e o filho morto, e até sobre as suspeitas em torno da família Almeida. Foi nesse clima que o médico plantonista entrou no quarto 211, trazendo uma pasta antiga. "Senhor Antônio, ontem pedi cópia dos relatórios de investigação do acidente do seu filho, e há algo aqui que me inquieta." O velho ajeitou-se no leito, o olhar cansado, mas atento. Thor ergueu a cabeça, como se pressentisse o peso daquelas palavras. O médico abriu as páginas diante dele. Consta que os fios de alta tensão já apresentavam problemas antes do acidente. Rafael havia notificado a empresa dias antes, mas o relatório foi arquivado sem providências. E mais, há assinaturas divergentes nos documentos de manutenção. Parece que alguém tentou encobrir o que realmente aconteceu. Antônio sentiu um aperto no peito. As lembranças se misturavam ao presente. De repente, o acidente que devastara sua vida já não parecia tão aleatório. Foi nesse momento que a porta do quarto se abriu bruscamente. Júlio entrou, o rosto vermelho de raiva, ao ver os papéis expostos. "Isso não significa nada. São documentos antigos, erros de burocracia. Vocês estão alimentando ilusões em um homem doente." A enfermeira-chefe, que também estava presente, retrucou com firmeza: "Não, senhor. Júlio, isso precisa ser investigado. E será." Thor rosnou, avançando meio passo à frente da cama. O sobrinho estacou, encarando o cão como quem via um acusador silencioso. "Você sempre no meu caminho", murmurou entre dentes. Antônio reuniu forças e encarou o sobrinho. "Rafael morreu porque alguém queria que ele morresse, e você estava lá, naquela noite. Você sabia." A sala mergulhou em silêncio. Júlio abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O peso da acusação estava lançado. Thor latiu uma única vez, forte, profundo, como um martelo que sela uma verdade. O médico fechou a pasta com decisão. "Esses relatórios irão para a polícia. Não é mais questão médica, é questão de justiça." O rosto de Júlio perdeu a cor. O que antes era apenas suspeita começava a se transformar em algo muito maior. Uma revelação prestes a explodir. O quarto 211 já não era apenas um espaço clínico. Tornara-se palco de algo maior: verdade, justiça e redenção. Antônio, apoiado por travesseiros, respirava com mais firmeza. Ao seu lado, Thor permanecia deitado, atento, como uma sombra protetora. Na porta, Júlio ainda tentava se recompor da acusação lançada pelo tio. Os relatórios em mãos do médico eram mais do que papéis. Eram o início de um fio que poderia desatar toda a trama do passado. "Vocês estão errados. Eu jamais faria algo assim." Mas tentou protestar, mas sua voz soou fraca, desprovida da convicção que antes o sustentava. Antônio o encarou com a serenidade de quem já carregara dor suficiente. "Você quis tomar o que nunca foi seu, mas não conseguiu roubar o que Rafael me deixou. O amor dele e a lealdade desse cão." O silêncio que se seguiu foi quebrado por Thor. Ele se levantou, aproximou-se do leito e apoiou novamente o focinho sobre o peito do velho. O monitor cardíaco respondeu com firmeza, o traçado vibrante e estável. Foi como se cada bip ecoasse a vitória do vínculo entre eles sobre a ganância do sobrinho. A enfermeira-chefe enxugou discretamente uma lágrima. "Senhor Antônio, o senhor não está sozinho. Todos aqui testemunharam." O médico, com voz firme, completou: "E a justiça vai ouvir o que descobrimos." Júlio, sem encontrar apoio, recuou até a porta. Sua expressão era de fúria contida, mas também de derrota. Sabia que, a partir dali, os dias seriam diferentes.
Os olhos da lei e da família estariam sobre ele. Antônio fechou os olhos por um instante, respirando fundo, e murmurou: Rafael, meu filho, a verdade começa a aparecer. Thor latiu baixo, quase como resposta, antes de voltar a deitar ao lado da cama. Não era apenas um cão guardando um dono, era um guardião defendendo a memória de quem partira e o futuro de quem restava. Naquele momento, todos compreenderam. O milagre não estava apenas no corpo que reagia, mas na verdade que enfim se erguia, firme, contra anos de silêncio. E Júlio, pela primeira vez, não tinha mais para onde correr. As semanas seguintes transformaram o hospital em um lugar de esperança. O que antes era apenas um prédio de corredores frios passou a ser lembrado como o palco de um milagre. Antônio, cada vez mais lúcido, já conseguia se levantar com a ajuda de uma bengala. E em todos os passos, havia sempre a presença firme de Thor, o pastor alemão que se tornara parte inseparável da sua rotina. Funcionários e pacientes já não viam o cão como invasor, mas como protetor. Crianças pediam para acariciá-lo, médicos o citavam em relatórios, e a direção do hospital criou oficialmente um programa de apoio emocional, estampando em um crachá improvisado: Thor, acompanhante terapêutico voluntário. Mas fora dos muros do hospital, a história ainda tinha um desfecho a escrever. A investigação solicitada pelos médicos e reforçada pelo testemunho de Antônio trouxe à tona um enredo obscuro. Os relatórios do acidente que vitimara Rafael foram reabertos e inconsistências surgiram em cada página. A perícia técnica confirmou: a rede elétrica fora sabotada. Testemunhas que antes se calaram começaram a falar. Um funcionário, pressionado pela consciência, revelou que recebera dinheiro para alterar registros de manutenção. Outro contou ter visto Júlio rondando a área horas antes do acidente. As peças se encaixaram. O acidente não passava de uma armadilha cuidadosamente preparada para tirar Rafael do caminho e garantir ao sobrinho o controle futuro da herança. A polícia não tardou. Júlio foi detido em sua própria casa, o olhar de raiva substituído por um medo que já não podia esconder. Algemado diante da vizinhança, ouviu os cochichos. Era inveja. Matou o próprio primo. Agora vai pagar. O julgamento levou meses, mas a sentença foi clara: culpado por homicídio doloso e fraude processual. Júlio foi condenado e levado à prisão, encerrando de vez sua ambição doentia. No hospital, quando a notícia chegou, Antônio chorou em silêncio. Não era alegria, mas alívio. O peso de anos de dúvida finalmente se dissipava. Agora Rafael pode descansar em paz, murmurou, passando a mão sobre o dorso de Thor. O cão apenas fechou os olhos, fiel como sempre, deitado aos pés do velho. Para ele, não importavam heranças nem julgamentos. Sua missão era estar ali, guardando a memória de quem partira e protegendo quem restava. E assim, naquele fim sereno, todos compreenderam. A verdadeira herança não estava em bens, mas no laço entre pai, filho e cão. Um laço que nem a inveja, nem a morte, nem a traição puderam destruir. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine um tigre adulto em pleno vigor, com a força de um predador selvagem, aproximando-se lentamente da cadela que um dia o amamentou quando ele ainda era apenas um filhote indefeso. O ar fica pesado, o silêncio se torna absoluto. Será que a gratidão pela vida salva será mais forte do que o instinto feroz? Ou aquele reencontro acabará em tragédia? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal. Amo meu patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!